Pessoal, mais uma vez aqui no Instituto Bíblico Bereia, Seminário Teológico em Nova Iguaçu, Rua Otávio Tarquínio, 943 Centro, onde oferecemos curso teológico presencial. E então, mais informações, acesse o nosso site www.ibbereia.org.br. E enquanto isso, enquanto aguardamos o início das aulas, vamos fazer uma pequena reflexão, análise sobre um versículo da Bíblia. Queremos analisar com vocês Marcos, capítulo 6, verso 52, que diz assim: porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o coração deles os corações deles estavam endurecidos. Então, por que esse versículo chega no momento do texto onde o assunto é a travessia do mar? Precisamos ler o contexto para entender por que depois dessa travessia o diagnóstico que é dado pelo impedimento, pela dificuldade dos discípulos de atravessarem o mar e seguirem até Betsaida, segundo Marcos, é a dureza dos seus corações, a não compreensão do milagre dos pães. Que milagre é esse dos pães que os discípulos não compreenderam e por isso tiveram dificuldade para chegar do outro lado? Bem, para isso precisamos tentar enxergar além da mera letra, e perceber a mensagem que o evangelista traz para os seus primeiros leitores ouvintes e para nós hoje a respeito da temática o milagre dos pães. O que é o milagre dos pães? Por que eles não compreenderam o milagre dos pães? Será que hoje nós entendemos o milagre dos pães? Será que quando lemos essas passagens sobre os pães sendo oferecidos a uma multidão, 5 pães e 2 peixes, e uma multidão enorme comendo a partir de 5 pães e 2 peixes, será que nós entendemos esse milagre? Muitas vezes somos inclinados a buscar a multiplicação e achamos que o milagre, o entendimento do milagre está em multiplicar os pães, quando na realidade o texto nos mostra que Jesus reparte o pão. A palavra multiplicação não aparece em nenhum momento e o Senhor Jesus reparte o pão e assim, ao repartir o pão que estava nas suas mãos, ele alimenta uma multidão de gente. E a pergunta é: será que nós entendemos o milagre do pão? Muitas pessoas estão buscando multiplicar os pães, quando na realidade deveriam repartir os pães que têm. E o Senhor Jesus, após realizar esta repartição de pão, após repartir o pão, ele coloca os seus discípulos num barco e diz a eles passarem para Betsaida. Betsaida significa casa da provisão, casa da pesca, o lugar onde tem mantimentos. E Jesus deseja que a sua igreja hoje chegue à casa da provisão e que nela haja provisão. Mas os discípulos colocados no barco, Jesus vai à montanha, ou seja, o Senhor Jesus forma a igreja, coloca a igreja para navegar no mar, no mundo, alcançar o lugar da provisão e ali continuar alimentando a multidão, enquanto ele vai para o alto da montanha, enquanto ele vai orar, enquanto ele vai para a presença de Deus. Mas esta igreja, esses discípulos não conseguem acessar Betsaida, não conseguem chegar ao lugar de provisão. Eles ficam envolvidos com as dificuldades, com a tempestade e não conseguem avançar até Betsaida. Até que Jesus vem ao encontro deles e não para entrar no barco, diz Marcos. Isso é muito interessante, que na primeira multiplicação dos pães, assim conhecida no Evangelho de Marcos, o Senhor Jesus chega e deseja passar-lhes a dianteira. Ou seja, o Senhor Jesus vai à frente, toma a dianteira. Ele não entra no barco, ele toma a dianteira, como se dizendo: olha, segue-me, vem atrás de mim,
faça o que eu fiz, veja como eu procedi. Então a ideia é que vocês me sigam a Betsaida, que vocês cheguem a Betsaida porque vocês me seguem e me imitam, fazem o que eu fiz. Mas os discípulos têm dificuldade mesmo assim, então Jesus volta a eles ao barco, entra no barco, resolve o problema que eles estavam enfrentando, que os impedia de chegar a Betsaida, e até que enfim chegam a Betsaida. E o texto termina dizendo que isso se deu porque eles não compreenderam o milagre do pão, porque os seus corações eram duros. E hoje a gente começa a pensar sobre a igreja atual. A gente percebe que esta igreja atual, na sua forma genérica, né, geral, né, claro que há exceções, ela não consegue chegar a Betsaida, ela não consegue acessar o lugar de provisão, ela fica envolvida com as dificuldades, com as tempestades, e mesmo Jesus vindo, tomando a dianteira, indo à frente, dizendo, olha, é só me seguir, não precisa inventar, é só me seguir, é só fazer o que eu fazia, e mesmo assim essa igreja fica envolvida nas suas dificuldades, nas tempestades e tudo mais, e não consegue avançar. E o Senhor Jesus entra no barco, resolve os problemas, conduz essa igreja a Betsaida, mas e aí o que chega? O que acontece? Chega a Betsaida, mas não compreende o milagre do pão, não entende que o seu papel é repartir o pão. Infelizmente muitas pessoas até hoje ainda não entenderam o milagre do pão. Fica esperando que do céu venha um poder sobrenatural que multiplique os pães ou que transforme pedras em pães e resolva o problema dos outros, porque estes, ou seja, a pessoa mesma, não entendeu que ela precisa repartir o pão que tem na mão. E para entendermos o milagre do pão, é necessário entender que o pão está na nossa mão e que devemos repartir o pão e não ficar esperando que ele seja multiplicado por uma força sobrenatural, mas nós mesmos repartirmos o pão que temos na mão. Que você possa pensar sobre isso e que os discípulos lá no dia de Jesus não compreenderam o milagre dos pães, mas que a gente possa hoje entender o milagre do pão, que o milagre do pão não está no multiplicar, no fenômeno extraordinário que venhamos invocar hoje, mas sim repartir o pão que temos nas mãos. Que o Senhor Jesus nos ajude a chegar a Betsaida entendendo o milagre do pão. Um abraço.